Bom dia! Bom dia! Nosso sexto encontro. Oi, Paula! Oi, Rê! Bom dia, Luiz! Bem-vindo! Gi, Ju, Mi, bem-vindos, família! Bom dia, queridos! Bom dia, Dolores! Que maravilhosa! Sério? Que honra! Bom dia, família! Que bom recebê-los, encontrá-los mais uma vez. Bem-vindos a esse nosso encontro. Hoje é um tema que eu gosto muito de conversar sobre a expansão do nosso ser, sobre essa coisa de nosso ser mais do que o corpo físico, né? E da nossa inteligência também ir muito além. É um tema que eu gosto muito. Bom dia, bom dia, bom dia. Coloca aí de onde vocês estão juntando os seus corações com o meu, pra gente ter uma ideia hoje do mapa de quem sou. Bom dia, Camila! Senti sua falta ontem. Bom dia, bom dia, bom dia. De onde vocês estão se juntando comigo? Onde que vocês estão? Estão no Brasil? Floripa? Poli, amada. Toronto, Canadá, que maravilhoso. Cambuí, Minas Gerais. Bom dia, Cotia. Sempre a fonte me falou para dar curso em Cotia. Nunca fui. Um dia eu vou. Bom dia, Poli, querida. Interior de São Paulo, Santos. Ah, você tem que estar em Santos, né, Poli? Rio de Janeiro, que bom, Paula. Miami. Família de Miami, maravilhosa. Araçatuba. Vitória, Petrópolis, gente, que maravilhoso, tá vendo? Vamos juntando esses corações. Eu tô em Israel, agora eu moro em Nar Shoalim, que é mais pro norte, na parte sul de Hofa Carmel, que é a parte mais de cima do norte. Manaus, enviando amor pra Manaus todos os dias. Fátima, que bom, que bom. Gente de Manaus aqui junto, São Paulo. Muito bem, família, bem-vindos. Zurich! Camila em São Paulo, Goiás, família de Goiás. Bom dia, gente. Então hoje é o nosso sexto encontro da segunda parte do efeito borboleta de luz. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a Lu de Portugal, amor, que linda. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com essa... É até medo de falar isso pra vocês, mas eu vou falar, tá? Com essa possibilidade infinita do nosso ser, tá? Então eu queria lembrar para vocês que tudo que a gente conversa aqui, nessas lives, na minha página, nada disso é uma comprovação científica. Tudo que a gente fala tem a ver com uma filosofia de vida, tá bom? Tem a ver com uma perspectiva de vários estudos de várias linhagens, né? Eu tenho uma trajetória muito bonita desde a minha infância com a questão da espiritualidade. Eu vou contar hoje um pouquinho essa história para vocês, tá bom? Mas vamos dizer que o que mais norteia minhas conversas com vocês realmente é a filosofia da técnica Theta Healing, tá bom? Isso não é uma coisa que é uma ciência ainda, isso não tem como a gente comprovar. E eu sei que tem muitas e muitas perspectivas diferentes, tem muitos jeitos de ver, né? O ser humano, os agrupamentos culturais, as diferenças, as semelhanças, as crenças de cada um. Então, tudo que a gente conversa nessas lives, tudo que a gente conversa nos meus posts, no conteúdo que eu escrevo, nas meditações que eu guio, tem a ver com essa perspectiva diferente do mundo. Então, se isso infringe de alguma forma o seu sistema de crença, se isso é uma coisa que vai contra o que você acredita, eu sempre digo para você pegar o pedacinho disso que às vezes combina com algo que pode juntar com aquilo que você acredita. Você não precisa mudar você,
para escutar isso que a gente está compartilhando. E por outro lado, você não precisa adotar isso e jogar fora tudo que você tinha antes, tá bom? A ideia é justamente a gente ir ressoando com as coisas, com aquilo que vem pra gente. A gente vai sentindo se isso faz sentido ou não. Bah, te amo, amiga, bem-vinda. E aí a gente vai lidando com isso e construindo essa jornada a partir daquilo que é realmente construtivo pra gente. Lembra que ontem a gente estava trabalhando com esse conhecimento mais construtivo, com esse conhecimento que pode estar no nosso cotidiano, que pode ser uma coisa gostosa de fazer? Hoje eu vou entrar no tema da espiritualidade, mas sem infringir o sistema de crenças de vocês. Ao contrário, trazendo para vocês uma perspectiva que está pautada na minha experiência pessoal, naquilo que eu considero como a minha espiritualidade, não é? No trabalho com a técnica Theta Healing, isso vai adicionando para vocês talvez referências, ideias, perspectivas que podem ser legais para você conversar com tudo que você já é, tá bom? Então eu queria fazer essa introdução porque hoje eu vou entrar num tema bastante profundo, bastante delicado e bastante abrangente, tá bom? E eu queria que a gente estivesse preparado para escutar isso. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse tema, se você conhece alguém que está aberto a escutar mais sobre esse tema, ver perspectivas diferentes, a talvez somar ideias com aquilo que ele já é, manda esse aviãozinho para essa pessoa e convida ela para assistir e compartilhar desse espaço com a gente, tá bom? Hoje no final do trabalho eu vou fazer uma meditação guiada também, tá bom? Pra gente mergulhar um pouquinho também nessa nossa multidimensionalidade do nosso ser, nessa inteligência mais abrangente do que aquela poder da nossa mente, aquela compreensão, aquilo que às vezes a gente consegue explicar, que a gente consegue entender, tá bom? Então vamos hoje expandir um pouco o nosso ser, tá bom? Amanhã é a 7ª live desse programa, tá bom? E amanhã a gente vai ter uma experiência de realmente mover todas essas energias. Hoje é a 5ª live, tô confundindo. Amanhã é a 6ª live, que a gente vai ter uma experiência de aplicar tudo isso no nosso cotidiano, no trabalho com a nossa família. E aí a 7ª live é uma live surpresa para que a gente possa reelaborar e canalizar, tá bom? Tudo isso que a gente tá trabalhando esses dias, tá bom? Toda vez a gente vai trabalhar um tema, mas isso na verdade é um programa mesmo, tá? Tem a ver, se você perdeu alguma, não tem problema, você pode assistir hoje, mas se você quiser, você corre lá no canal do YouTube e aí você pode ir assistindo as que já passaram, tá bom? Porque a gente tá fazendo realmente uma coisa que tem uma crescência, tá bom? Ai, Vani, que bom, que linda, grata. Tô gravidona já, tá crescendo, gente. Tô entrando no 5º mês já de gestação. É isso aí, Rô, todo mundo tem uma essência de amor e a gente fica conectado de alguma forma, né? E é bem bonito de olhar para isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês agora, para vocês entenderem de onde que nasce esse meu conceito, do que pode ser espiritualidade, como é que desenvolveu isso para mim, tá bom? Quando eu era criança, a minha mãe e meu pai se separaram e minha mãe se casou de novo. Quando a minha mãe se casou de novo, o marido da minha mãe, ele era cientista da religião. Então ele era formado em ciências sociais e depois ele ficou teólogo, virou um doutor, né? E fazia ele tinha uma biblioteca na minha casa, assim, com todo o poder do mito, vários o que é semiótica, o que é Deus, o que é religião, o que é cultura, o que é... E eu sempre via aqueles livros na minha casa, e eu sempre via ele estudando vários tipos de culturas, vários tipos de religiões, vários tipos de formas de crenças. Bom dia, Rô. E como é que as pessoas se agrupavam, né? Porque como ele é cientista da religião, então ele estudava como é que as pessoas se agrupavam por sociedades, por comunidades, por culturas, por povos, nações, países, em torno dessas crenças semelhantes que eles tinham, né? E ao mesmo tempo, ele era um homem muito culto, muito inteligente, mas ele é, né? Um homem muito culto, muito inteligente, mas ele é uma pessoa ateia, ele não tinha uma crença dele, ele não tinha tipo, mas eu de noite, então chega de noite eu vou orar, né? Ele tinha aquela coisa de estudar a religião, estudar a espiritualidade, estudar esse desenvolvimento do ser humano, né?
como um objeto de estudo mesmo, como isso se torna, então, agrupamentos sociais, exatamente, não é? Eu também fiz a faculdade de Ciências Sociais, eu também olhei muito para isso. Tanto a sociologia quanto a antropologia são dois pilares muito fortes, assim, para mim, de organização mesmo do meu ser, né? E me interessa muito como é que cada cultura se organiza, como é que é cada agrupamento de população, de ser humano, né? O que torna coeso, o que separa as pessoas, isso sempre foi algo que me interessou muito, né? E aí, consequentemente, fui estudar isso dentro do circo, né? Porque o circo, né, se a gente fizer uma visão antropológica, é uma pequena comunidade, como é que a gente torna sustentável essa pequena comunidade dentro do circo, né? Agora, vou contar uma coisa mais curiosa do que essa história do meu pai 2, né? Do meu pai de criação. O irmão gêmeo dele morava num templo Hare Krishna, e era um dos líderes espirituais mais elevados da tradição dos Hare Krishnas. Ele é um Maharaj, ele era um Maharaj. Então, eu, na minha infância, ao mesmo tempo que tinha dentro da minha casa aquela biblioteca de conteúdos, de livros, de coisas sobre a religião como um objeto de estudo, como se tivesse separado da minha crença pessoal ou do meu comportamento pessoal, eu olhava e visitava esse irmão gêmeo, que era meu tio, né? E ele tinha essa coisa da vivência empírica. Então, a gente ia para Nova Gokula, a gente passava um tempo na fazenda, a gente via o templo Hare Krishna, a gente via as bandinhas tocando do Hare Krishna, aquelas lindas deidadezinhas, todas que mudavam de roupinha, e eu via essa coisa da vida comunitária, e as mulheres de sari, de bindi, super lindas, andando por ali. Então, era muito lindo para mim ver essa dualidade entre uma entrega, e eles dois gêmeos iguais, idênticos, né? Entre um que virou um cientista, que pega isso como um objeto de estudo, que acaricia isso, que nutre isso, que ama isso também de alguma forma, mas como um objeto de estudo, e o outro que vive isso nessa entrega da devoção mesmo, né? De abrir o seu ser para essa coisa de Deus, né? Do divino que nos habita. Então eu cresci durante muito tempo com essa dualidade dentro da minha casa e do meu lar, e essa espiritualidade, ela sempre esteve muito presente na minha vida, né? Porque eu sempre fui aquela que, eu queria então morar na fazenda Hare Krishna, eu queria viver em comunidade, eu queria estar lá com aqueles sari, com aqueles bindis, com aquelas músicas maravilhosas que eles tocavam e com aqueles ritos de passagem, e depois eu fui estudando e crescendo e fui virando socióloga e fui estudando também os ritos de passagens de cada comunidade, né? E cada um dos meus irmãos tinha uma perspectiva diferente. Eu nem sei te contar, Lu, é só uma coisa que, era tão normal na minha infância isso, que eu nunca me dei conta, mas quando eu fui dando os cursos de Theta Healing, às vezes eu comecei a falar essas histórias. E vocês sabem, quando a gente dá o curso de Theta Healing, a gente se conecta com a fonte e vem muita clareza, vem essa inteligência do que é o que eu quero falar hoje, que é além do que eu consigo pensar, né? Porque não é que a Jade sentou hoje, escreveu um roteiro e falou, eu vou falar disso, disso e disso. Eu sento aqui, faço uma meditação, quando tá no horário do nosso encontro, e a fonte começa a me trazer as histórias que eu vou contar. E no que eu vou contando, vai engatando com a próxima história. Então, não é uma coisa que tem da inteligência da minha mente, ou que tem o controle da minha mente, né? Do que o conteúdo que eu vou abordar hoje. Eu sei do que a gente tem que falar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu chamo de uma guiança mesmo, né? Que vai me atravessando, que vai falando através de mim. Então, eu fui escutando essas histórias de eu mesma contando para vocês nos cursos de Theta Healing que eu dou, e nas palestras e tudo mais, e fui vendo, nossa, que legal, né, que eu vivi numa família que tinha essas duas referências, né, e por outro lado eu tinha muito essa coisa, sempre tive de ver fadas, gnomos, meu avô faleceu e eu sentia que meu avô, eu tinha um canto da minha casa que eu encontrava com meu avô, eu tinha dentro da minha infância, mais infância ainda, nos 2 anos, minha avó é mestre Rosa Cruz, a mãe da minha mãe, então ela trazia um monte de informação ali pra mim, e ela tinha essa coisa do espiritismo, e aí ela me trazia um monte de permissão para eu brincar com os meus amigos invisíveis, para eu trazer informações desses amigos invisíveis, que ela dialogava
comigo como se aquilo fosse normal, ao invés de falar pra mim, não, isso não existe, ela me afirmava, né? Então eu cresci num lar que, por mais que ele era muito múltiplo nas formas, não era que a minha família inteira é budista, minha família inteira é, não sei, né? Cada um era de um jeito muito diferente, mas eu fui permitida de aflorar isso. E por outro lado, eu tinha um amor e uma idolatria tão grande pelo marido da minha mãe que eu queria tanto ser amada por ele, que ao mesmo tempo eu queria meio ser cientista, sabe? Eu não queria ser muito, tipo, aquela que vê as fadas, sabe? Porque essa era, tipo, meio esquisita, que ele, tipo, ele ia me estudar, né? Eu queria ser igual a ele, né? Então, eu virei socióloga, eu fiz faculdade de ciências sociais, eu fiz 2 faculdades, eu fiquei super dentro da academia, né? Dentro dessa coisa de universidade, né? E, enfim, eu passei também por todo esse processo porque eu acho que isso era o lugar que me empoderava. E esse é bem o trabalho de crença ontem, gente, que a gente fez e que eu cheguei pra mim, né? Que é essa força de eu tô cada vez mais conectada com a minha essência, depois que ontem o dia inteiro pensando nisso. Porque é 15 minutos, 20 minutos que a gente faz de trabalho de crença, mas depois eu fico ainda se desdobrando. Então, eu tô super conectada com a minha essência e, por outro lado, eu tô precisando encontrar maneiras de ficar grounded, né? De ficar aqui nesse 3D, de ficar aqui junto com essa corporeidade física, com essa sociedade, com esse planeta, com esse país, com esses desafios culturais e econômicos e etc, etc. Então, quantos de nós a gente vive essa dinâmica de a gente ser essa essência, essa pura essência, essa divindade que nos habita, essa inteligência de tudo que é, e ao mesmo tempo a gente tá aqui agora corporificado, a gente tá aqui agora, né, com medo de um vírus, né, a gente tá aqui agora com um desafio de dinheiro, a gente tá aqui agora com, né? E todas essas questões estão ajudando a gente nessa tal dualidade a lidar com essa evolução do nosso espírito aqui nesse tempo do aqui e agora. Agora eu vou juntar com uma coisa que a Havaiana fala. A Havaiana diz, por exemplo, dentro da técnica Theta Healing, que a gente escolhe vir pra cá. Eu acho genial quando a gente sai daquele lugar de falar, ai meu Deus, que vida ruim, por que eu tô aqui? É de falar, eu escolhi. E se eu tivesse escolhido, eu, minha alma, eu, a minha divindade, eu, o meu ser maior, a inteligência total do meu ser, se essa inteligência total do meu ser tivesse escolhido vir pra cá, nessa família, nesse lar, nessa cidade, nesse país, nesse lugar, nesse momento histórico, como eu falei outro dia quando eu apresentei pra vocês o meu bebê, né? O meu bebê, eu sinto que ele é um mestrinho, porque tá vindo nesse momento histórico. E todo mundo acha que, tipo, eu fiquei em casa com o Yogi, né? Aí veio o corona, a gente ficou de isolamento, e aí a gente fez tanto amor que ficou grávida. Gente, tô grávida agora faz quase 5 meses já. Então, é um bebê que escolheu chegar nesse contexto histórico, né? Não é um bebê que esse bebê e tantos outros que estão escolhendo chegar. Então eu vejo que essas almas, esses seres que estão querendo vir, que estão dispostos a chegar, é porque realmente tem algum momento evolutivo planetário e da alma de cada um deles para reelaborar, para brincar, para fazer alguma coisa. E dentro da perspectiva da Havaiana Stable, ela diz que o que a gente vem fazer aqui é colecionar virtudes. A gente vem aqui aprender as virtudes, se tornar um mestre nas virtudes. E para a gente se tornar um mestre numa virtude, a gente não só faz um download da virtude, a gente não só conhece essa virtude, a gente pratica. A gente pratica diariamente. A gente não fala só criador, criadora de tudo que é, me mostra o que é compaixão. Ufa, já sou cheio de compaixão. Né? E tipo, recebi aqui o download, agora eu já sei o que é compaixão. Gente, a gente pratica compaixão, a gente cria receptores toda vez que a gente recebe um download, a gente cria receptores, agora a gente sim sabe o que é isso nas nossas células, a gente tem a pecinha do Lego que encaixa a compaixão, ou seja, a gente pode andar por aí atraindo compaixão, expandindo compaixão, espelhando compaixão. Agora a gente precisa praticar. E cada vez que vem um desafio para você, se você foge, se retira, se você discrimina, se você julga, se você briga, aí você está deixando de praticar compaixão, né? E aí você está fechando esses receptores, está deixando de brilhar isso tanto. Agora, se você abrir isso mais e abrir mais e mais e mais, isso vai florescer cada vez mais. E aí você vai se tornar um mestre na compaixão. Porque se tornar um mestre é você realmente ter maestria nessa virtude, é você realmente elaborar isso. E é por isso que as nossas almas, segundo a filosofia do Theta Healing, o pensamento que a Havaiana Stable
defende, que eu também super me ressoa, é que a gente veio pra cá porque a gente escolheu, né? A gente escolheu desenvolver em algumas virtudes. Quando a gente vem nessa linhagem, nessa família específica, a gente vem nessa família específica porque a gente já pega as experiências dos nossos antepassados, né? E tudo aquilo que os nossos antepassados estavam colecionando como virtudes e como desafios nessa vida, nessa corporeidade, nessa essência deles, nesse mundo 3D, o que a gente recolhe essa informação e a gente continua lapidando isso, a gente continua desenvolvendo isso. Então, todos os seus ancestrais, mesmo aqueles ancestrais que você não conheceu, mesmo se você é filho adotivo, mesmo se você foi abandonado pelo seu pai, o seu avô, o seu pai biológico, o seu pai de criação, todos eles estão aqui nas nossas veias, em todas as nossas células, né? Todos eles estão aqui, tão vivos dentro da gente. A sabedoria deles, a maestria das virtudes que eles vieram adquirir, elas continuam aqui pra gente, como esses receptores, como esse background de que vai ajudar a gente a lidar com esse mundo, né? E pra mim a espiritualidade, ela é tudo isso. Ela é a gente, ao mesmo tempo, se conectar com essa sabedoria ancestral, a gente se conectar com essa maestria e essas virtudes que já vêm sendo lapidadas muito antes desse meu 37 anos, desse corpinho aqui, mas porque a minha alma escolheu exatamente essa linhagem, porque isso tem a ver com a evolução espiritual que eu preciso passar, não é? E aí quando eu venho pra cá, eu começo a criar experiências, sensações, encontros, desencontros, né? Mais encontro com a sensação de sucesso, mais encontro com a sensação de fracasso, mais encontro com a sensação de medo, mais encontro com a sensação de abandono, e todas essas sensações vão trazendo para mim esse corpo de como experimentar essas virtudes, como praticar essas virtudes, como me tornar um mestre nessas virtudes, tá bom? Então, vamos brincar com isso desde esse lugar da gente poder se empoderar, de realmente deixar o nosso espírito se expandir nesse planeta através desse corpo humano, né? A gente não tem como descolar do nosso corpo humano, né? Eu tenho um vídeo que chama Wild Body, Wild Soul, que é um projeto muito lindo de uma amiga minha. Peraí, já falo com você. E ela gravou e depois eu vi o resultado do vídeo e aí eu falo, se a gente perdesse esse corpo, a gente ficava tão leve que não dava nem pra ver. Vou chorar de falar isso, né? Que é isso, né? A gente tem a dádiva de ter esse corpo agora, de ser esse corpo. Então, por isso que 2 dias atrás eu tava falando pra vocês, como é que a gente cuida desse corpo? Como é que a gente coloca esse corpo em movimento? Né? A gente tem a dádiva de ter uma mente, de ter um cérebro, de estar aqui nesse mundo 3D. Como é que a gente cuida desse ser, né? Dessa mente, dessa evolução, desse intelecto, né? Porque o nosso espírito, se ele perdesse esse veículo aqui, esse templo, ele ficava tão leve que a gente vai voar e ninguém vai ver, né? A gente vai se ver lá no 5º plano da existência, mas e agora que a gente tá aqui, né? Como é que a gente pode criar junto, evoluir pro nosso próprio ser? E a Vaiana sempre fala que no começo o Theta Healing, muitas pessoas chegavam, tipo, para melhorar a si mesmo, para curar o pai, para curar a família, mas ela diz que hoje em dia as pessoas que chegam pro Theta Healing já têm essa consciência que a gente tá fazendo um trabalho de planeta. A gente não tá, na verdade, trabalhando naquela coisa, sabe, eu ficar melhor, eu me dar melhor, eu ficar mais rico, eu ficar mais bom. A gente tá trabalhando uma coisa que quando eu trabalho pra mim, gente, é pra todos vocês. Por isso que eu amo tanto compartilhar, por isso que eu tô aqui com vocês todos os dias, trazendo reflexões, trazendo meditação guiada, trazendo essas filosofias que eu acredito que eu percorri, enfim, que fazem parte da minha existência, para que a gente, como planeta, a gente vai mudando, a gente vai reverberando, a gente vai ressoando, a gente vai recriando isso, tá bom? Vou pedir um segundo para vocês, porque eu tenho aqui uma deusa que quer falar comigo. Fala, mamãe. Eu tô... Me dá outra coisa pra eu fazer. Dou. Você quer pintar uma tela? Boa ideia. Escolhe uma tela bem bonitinha e faz uma pintura bem linda, tá? Depois, se você terminar, traz aqui pra mostrar pra gente, tá? Grata. Então é isso, gente. Quantas vezes a gente vai ficando dentro da nossa quarentena, dentro da nossa casa, dentro das nossas dores, dentro dos nossos medos, e todas as vezes que a gente fica com mais medo,
a gente vai perdendo, a gente vai distanciando. Todas as vezes que a gente entra na dor, a gente vai perdendo e a gente vai distanciando da gente mesmo, né? E dessa essência que a gente estava falando ontem, dessa essência do nosso ser maior, da nossa consciência expandida. E como é que a gente vai juntando de novo? Que é isso que, na verdade, para mim é o que é espiritualidade. É quando a gente vai juntando essa consciência, a gente vai realinhando essa sabedoria do nosso ser, essas memórias que a gente tem, essa percepção de mundo que a gente tem expandida. E a gente permite que essa inteligência que a Havaiana chama de tudo o que é, essa inteligência de tudo que é flua através da gente. Ao invés da gente ficar controlando, medindo, sabendo, fazendo as coisas que estão ali naquele lugar assim do esforço, talvez, naquele lugar do eu sobrevivente, como a gente falou ontem, muitas vezes quando a gente permite essa inteligência da fonte fluir através da gente, a gente entra num outro modo operante, nesse planeta Terra, nessa corporeidade, né? E tem algo muito bonito que a Havaiana chama de momento divino, e toda vez que a gente está alinhado na essência do nosso ser, nessa consciência expandida do nosso ser, permitindo essa inteligência de tudo que é fluir através da gente, e a gente tá no nosso lugar certo, na hora certa, é o que a Havaiana chama de ser momento divino. Aí ela diz que todos esses tapetes vermelhos se estendem na nossa frente. Vem aqui dar um oi pra galera que tá todo mundo falando nala, nala, nala. Tá muito bonitinha essa menina. Gente, olha o tamanho. Tá bom já pra Nala ter um irmãozinho, né? Olha como que ela tá grande já. Coisa linda. Tá, você vai pintar ou não? Eu não sei o que pintar. Ah, tá bom. Pergunta pra fonte aí, uma inspiração. Deixa a mamãe se empolgar aqui na live, porque daqui a pouquinho acaba e eu tenho tanta coisa pra falar com eles hoje. Tá? Boa. Não aguentei, tá tão bonitinha, né? Ai, perdi o que eu tava falando. Tá bom. Muito bem, família. Vamos fazer uma meditaçãozinha pra gente ver o que tem aí de coisa linda pra gente encontrar hoje. Ah, eu tava falando de momento divino, né? Toda vez que a gente se alinha, então, com essa consciência do nosso ser, do nosso propósito de vida, do nosso treino, da nossa maestria, a gente entra nessa coisa do momento divino e ele se abre, né? Esses tapetes, é como se o universo estendesse esses tapetes vermelhos pra gente passar. E parece que a gente tá no lugar certo na hora certa. Alguns dias atrás ontem eu falei pra vocês isso, né? Às vezes a gente faz lá um estudo sobre o Goji-Berry, sobre a receita, não sei o que, sobre um tipo de culinária, a gente fala, ai gente, que besteira eu ficar investindo tempo nisso, né? O Yogi tá aqui agora dedicando um monte de tempo pra câmera dele, pro software, pro não sei o que, né? E às vezes a gente fala, pra que eu vou ficar investindo tempo nisso? Mas aí é que o universo mostra pra gente que era isso mesmo que a gente precisava fazer, né? E aí, de repente, a gente consegue um trabalho nisso, a gente consegue uma coisa disso, aí a gente consegue uma escuta com pessoas, a gente adentra numa comunidade, né? E às vezes a gente não percebe mais aquele pequeno estudo daquele saber que parecia irrelevante, que parecia desnecessário, que parecia como se fosse um apêndice de algo, né? Que, eu tô fazendo só porque eu quero, né? Ele se torna a coisa principal, e isso aconteceu na minha vida, né? Vocês sabem que eu morava no Vale do Capão, eu não tinha dinheiro para fazer os cursos de Theta Healing, eu sempre queria fazer os cursos de Theta Healing, eu comecei a trocar e fazer ajuda nas produções para poder fazer parte dos cursos de Theta Healing, né? Isso desde o ano de 2012, 2013 eu já estava querendo, eu fui fazer o curso em 2014, né? E aí, antes disso, eu já tinha lido o livro, já estava praticando, já estava vivendo Theta Healing na minha vida, mas consegui fazer o DNA básico só em 2014, e a partir dali chegou o Urão e a Raquel, e eu comecei a traduzir os cursos, e aí a Dorit veio pro Brasil, eu comecei a traduzir os cursos dela, porque eu não tinha dinheiro para pagar
os cursos. Então as pessoas falam, nossa, Jade é a tradutora da Havaiana Style, né? Tipo, vocês vão ver que vai, tipo, os webinários da Havaiana é a minha voz, né? Todo o tutorial agora dos cursos online sou eu, né? Tipo, como eu sou a tradutora ali dentro do instituto, que eu amo esse serviço, mas isso não é um lugar que eu sei porque eu sou tradutora, porque eu me formei, porque eu fiz o TOEFL de inglês, né? Isso é um lugar que chegou pra mim por causa de um momento divino, porque antes eu tava ali sem dinheiro, né? E me queixando, né? Agora eu nunca fiquei ali me queixando, mas quantos de nós a gente fica ali se queixando? Ah, eu quero tanto fazer esse curso, não tenho dinheiro. Ai, que sacanagem, que injustiça, né? Não, eu peguei e falei, cara, eu não tenho dinheiro, mas o que eu sei fazer que pode ajudar? Eu sei falar inglês, eu posso comunicar essa professora com essa turma. Então eu comecei a traduzir os cursos. E ali eu me tornei a tradutora da Havaiana Style depois de alguns anos, né? Depois de 3, 4 anos. E aí isso não é uma coisa que eu sabia que podia acontecer pra mim, entende? Eu nunca imaginei que isso podia acontecer pra mim, né? Era como a Havaiana é a mestra, era tipo impossível, sabe? Conhecer a Havaiana, estar com a Havaiana. E hoje em dia eu tô sempre com a Havaiana, né? E não é uma coisa que eu fiz porque eu queria virar a tradutora, era porque era o caminho que o universo estava me colocando, aquele tapete vermelho. Você quer fazer o curso de Theta Healing, você não tem dinheiro para pagar? Faz aqui a tradução para mim, e é assim que foi. Então abre a sua espiritualidade e a sua fisicalidade a encontrar essas coisas que o universo vai te mostrando, sabe? Nutre aqui esse pedacinho. Não tem humilhação, não tem dor, não tem sofrimento. Agora a gente tá em casa, gente, que legal. Nutre esse pedacinho de estar em casa. Agora você tem chance de brincar com seus filhos, que legal. Brinca um pouco com seus filhos. Agora você tem chance de cozinhar, de pesquisar qualquer outra coisa, pesquisa essas outras coisas. Você tem chance de fazer uma aula de yoga online, faz a sua aula de yoga online. Então pega essa onda que o universo vem te trazendo de conhecimento, de oportunidades, de clareza, de não clareza, e embarca nela, sem precisar do medo, da dúvida, do controle, da mente para falar, nossa, eu faço isso, não faço isso, será que tá certo eu dedicar? Vai ouvindo seu coração cantar e vai fluindo, né? Gente, essa coisa de fluir com o coração é o que mais me ajudou a ter profundidade com as ferramentas da técnica Theta Healing, porque as ferramentas a gente aprende, né? A gente vai lá e aprende todas as ferramentas da técnica Theta Healing nos cursos de Theta Healing. Então, o DNA básico a gente aprende lá, fazer mudança de crença, instalação de sentimento, a gente aprende sobre fragmento de alma, sobre alma gêmea, sobre manifestação, a gente aprende os atalhos do digging, depois chega no avançado, a gente vai aprender amor ao bebê no ventre, a gente vai aprender conversa com o eu superior, ancestrais, né, outros planos da existência, limpeza de pactos, votos e comprometimento. E aí a gente vai pegando essas ferramentas e a gente vai ficando elas como... No começo eu vejo que as pessoas ficam tentando decorar o comando, sabe? Tipo, grifando na apostila e saber criador, criadora de tudo que é comandado que seja enviado para a luz, né? E a gente fica duro com isso. Mas o que foi me ajudando a trazer fluidez para essas ferramentas foi justamente essa escuta do meu coração e essa entrega na fonte, né? Essa conexão tão grande de permanecer ali em Theta, de fazer sessão de atendimento comigo todos os dias, de começar a dar sessão para as pessoas desde o começo da minha carreira, assim, tipo, depois de uns 3 anos que eu já estava ali estudando Theta Healing, que eu comecei a dar sessão, mas eu fui dando cada vez mais sessão, e hoje em dia são mais de 3.500, quase já passando ali para 3.600 atendimentos, né? E isso vai sendo um tempo de serviço que foi me ajudando a, com essa escuta do coração, com essa sabedoria da fonte, com esse background, com essa técnica 3D de saber a ferramenta que a Havaiana explicou, que está escrito na apostila, que eu aprendi no curso, eu fui aprendendo a como desdobrar essas ferramentas, eu fui aprendendo como usar elas de uma maneira talvez ainda mais mágica, que a fonte foi trazendo para mim. Olha, se você usa essa ferramenta, depois você pode usar junto com essa, que combina junto com essa. E às vezes eu chego para a Havaiana e falo, nossa,
nossa, Baiana, eu percebi que quando eu uso essa junto. E isso não é um script que dá pra você também solidificar e todas as sessões você já sabe, nossa, quando vier um assunto de amor, eu já vou usar a ferramenta do divórcio energético, fragmento de alma e tal. Mas você já sabe que tem algumas que se associam, que combinam e que complementam o trabalho umas das outras. E isso é uma coisa que foi amadurecendo durante todos esses anos na minha vida e que agora se chama fichário e que vai começar sexta-feira. Eu vou trazer para vocês essas dicas e a perspectiva da Jade. Não vou ensinar para vocês as ferramentas do Theta Healing, porque se você quiser, você pode fazer o curso básico, o curso avançado, que agora já está liberado online, né? Mas você vai poder rever isso se você já é Theta Healer de DNA básico e avançado. Como é que você pode acessar essa compreensão ainda com essas dicas de quem está lá há muitos anos conversando com a fonte, dando muitas sessões, vendo todos os casos diferentes, né? E testemunhando essas transformações para essas pessoas e como que essas ferramentas foram se associando de uma maneira tão linda e tão profunda para potencializar isso. Então a gente vai revisar na sexta-feira essas ferramentas da técnica Theta Healing desde a perspectiva da Jade, né? Ideias, como o que mais dá para fazer, se você manda amor ao bebê no ventre, o que mais dá para fazer nessa hora? Se você faz fragmentos de alma, o que mais dá para fazer nessa hora? Eu não vou explicar a ferramenta, tá bom? Então, se você vem pro fichário, que começa sexta-feira, dia 1º de maio, você já tem que saber, tá bom? As ferramentas, porque eu vou só falar desde a minha perspectiva. No sábado, que é o segundo encontro do fichário, a gente vai fazer um mapa de conexões. Como é que a gente usa? Se for um diguinho de medo, para onde meio que vai e o que combina ali para sair daquela situação? Se for uma situação de abuso, como é que a gente elabora aquilo? Se for uma sensação de fracasso, como é que a gente elabora aquilo, né? E se é uma pessoa que tá travando, que não dá para cavar mais, né? Se é uma pessoa que tá dura ali, que não sei, como é que eu abro esse lugar? Como é que eu vou navegando com ela? Claro que, gente, cada sessão, uma sessão, a guiança da fonte é infinita, né? E a gente vai trazer sempre isso, mas essa essência do nosso coração cantar e essa essência disso florescer através da gente também vem embasado da gente ter essa técnica. Então a ideia do fichário é eu poder passar para vocês um pouco dessa experiência, dessas perspectivas de como a Jade foi usando as ferramentas da técnica Theta Healing, depois de como a Jade foi associando uma ferramenta com a outra, né? E o que eu fui vendo que funcionava legal. E a terceiro encontro, que vai ser no domingo agora, vai ser uma sessão demonstração, pra gente ver na prática como é que isso acontece. Depois a gente vai fazer, então, dúvidas, perguntas, né? Ideias, conversa sobre isso, um pequeno estudo de caso dessa sessão demonstração que vai acontecer ali. Então, se você tiver interesse em fazer parte dessa primeira turma do fichário, isso não é a mini mentoria foi para Beija-Flores, especificamente para quem dá sessão de atendimento, dicas de atendimento online. Essa ferramenta, ela é complementar. Se você fez a mini mentoria, você pode gostar do fichário. Se você não dá a sessão, você também pode gostar do fichário, porque o fichário serve para trabalhar na gente mesmo, serve para trabalhar no outro, né? Serve para entender melhor a técnica Theta Healing, serve para relembrar, né, sobre as ferramentas e aprender de novo a utilizar desde uma outra perspectiva, tá bom? Então, se você tiver interesse de saber mais sobre o fichário, me manda um direct, tá bom? A gente vai abrir as inscrições para o fichário amanhã, tá bom? E vai ser só 2 dias de inscrição, porque a aula começa sexta-feira de manhã, tá bom? Então eu espero ver vocês, tá bom? Vai ser para quem é já Theta Healer básico e avançado, não tem que ter feito os cursos comigo, pode ter feito com qualquer instrutor, tá bom? Quem ainda não fez os cursos de Theta Healing, eu vou dar curso online já, o básico também. Se você quiser, você pode também mandar mensagem pro meu direct, tá bom? E o fichário é para quem já fez básico e avançado, vai ser sexta, sábado e domingo, dia 1, 2 e 3 de maio, das 9 ao meio-dia. São 3 dias, 3 horas aula por dia, com um intervalinho no meio, tá bom? E aí vai ser pelo Zoom, a gente vai ser ao vivo, tá bom? Eu vou estar com vocês mesmo presencialmente, não é um curso gravado, é um curso presencial, tá bom? Mas online, né? À distância, porque é assim mesmo, tá bom?
O Digging também vai ter online, mas ainda não saiu. Já saiu o básico, a gente tá podendo começar a ensinar agora. Eu vou ensinar o básico dia 7, 8, 9, 10 de maio. Mas isso ainda não lancei. Eu vou falar disso pra vocês mais tarde, tá bom? Pra não ficar muita coisa. Mas eu vejo vocês no fichário sexta-feira, tá bom? Quem quiser. E aí a gente vai encontrar semana inteira, né? Porque eu vou parar as lives na quinta e o fichário começar na sexta. Bebe água pra gente começar a meditação. Pra fazer o fichário, o pré-requisito básico e avançado, porque eu vou revisar ferramentas, né? Eu sei, sexta-feira é feriado, dia do trabalho, é aniversário do meu irmão. Bebe água pra gente começar a meditação, família. Inspira profundo aí. Lu, quem já fez o curso básico, curso avançado, dentro da técnica Theta Healing tem uma coisa que a gente chama reciclagem. Sempre pode fazer de novo. Você pode fazer de novo, eu sempre falo para os meus alunos, faz de novo, faz com outro professor, né? Porque assim você pega mais ideias, mais perspectivas, né? E mais possibilidades, tá? Fátima, a aula do fichário vai ficar gravada. Se você não pode assistir a aula ao vivo, na sexta, no sábado ou no domingo, vocês podem, mesmo assim, se inscrever para o fichário e a aula vai estar disponível no dia seguinte, tá bom? Aí você pode recuperar a aula amanhã e voltar. Vai ficar disponível o material por uma semana para quem fizer parte dessa turma, tá bom? Então você pode se dar de presente, você pode assistir as aulas ao vivo ou assistir as aulas gravadas e depois você pode rever o material para estudar mais, para anotar mais, enfim, né? Traz um caderninho, é sempre importante, tá? Porque é muito conteúdo que eu cubro mesmo, eu gosto muito. Imagina se numa live de 1 hora eu falo esse tanto, imagina uma aula de 3 horas. Eu brinco que eu como a cabeça de vocês, mas é lindo, né? Da nossa divindade, né? Tá bom, vamos fazer uma foto pra gente multiplicar? Vamos multiplicar hoje essa live? Quem mais quiser, pra quem quiser, tira um print aí da sua tela, manda essa live pra quem quiser vir fazer essa meditação e vamos começar a meditação, tá bom? Inspira profundo. Gente, meu bebê tá enorme. Inspira. Respira, relaxa, o corpo solta o ar bem devagar. Inspira profundo. Expira. Relaxa o corpo e solta o ar bem devagar. Queria pedir a permissão para vocês para guiar uma meditação bem profunda hoje. Se você me dá essa permissão, eu peço que você diga sim. Não precisa escrever sim, mas eu queria pedir permissão desde o meu ser expandido para o ser expandido de vocês, para o eu superior de cada um de vocês, se vocês dão permissão para que eu guie essa meditação para vocês. Então agora a gente vai fechar os olhos um pouquinho, inspirar profundo, expirar, soltar o ar bem devagar. Inspira profundo, expira, relaxa o corpo, dilata o corpo, solta o ar bem devagar. Do centro do nosso coração nasce uma linda fagulha de luz que expande em todas as direções. Ela expande para além do nosso coração, do nosso pulmão, da nossa costela, da nossa pele, da nossa roupa, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, para além de todos os continentes e para além do planeta Terra, e para além da camada dourada, e para além da camada de gelatina densa, e continua expandindo para além dessa luz branca, muito branca de tudo que é, e continua expandindo para fora e para o centro, para fora e para o centro. Continua expandindo como se você estivesse lá em toda a galáxia, já passou do sistema solar, já passou de todas as camadas, já entrou nessa luz branca, que são quarks, são uma energia pura, que pode se tornar qualquer coisa. Emerge nessa luz e agora diz: Criador, Criadora de tudo que é, sou eu, bom dia. Hoje eu vim aqui, Criador, Criadora de tudo que é, para me encontrar com essa sabedoria da minha alma, do meu ser, para deixar o meu ser divino dançar através de mim, expandir
através de mim. Criador, criadora de tudo que é, me mostra um pouquinho sobre quando eu escolhi chegar para esse planeta Terra. E deixa-me lembrar quando eu escolhi chegar nesse planeta. O que é que eu vim fazer aqui? Se você acha que é uma resposta muito rasa, uma resposta que não é cheia ainda de amor, imagina que você sobe mais e mais alto, mais e mais alto. E você pergunta de novo, Criador, Criadora de tudo que é, se eu tivesse vindo para esse planeta, por que eu vim aqui? E agora, imagina que você olha em volta do planeta Terra como se você fosse um pássaro e você estivesse voando ao redor do globo terrestre, e até que você encontra a cidade que você escolheu nascer. Para ali em cima daquela cidade, daquele país, daquele bairro, e aí você vai olhar um pouquinho como eram os carros, as edificações, né, as casas, como eram que as pessoas se movimentavam por ali, naquela época que você escolheu chegar nesse planeta. Aí você procura quem é esse homem que é o seu pai e essa mulher que é sua mãe. E se tem alguém aqui, por exemplo, que é adotado, fica tranquilo, imagina. Se você não conheceu seu pai e sua mãe biológica, imagina eles. E depois você também pode ver o seu pai e sua mãe de criação. Se você foi criado pela sua avó, também observa como era a vida da sua avó nesse tempo. E observa essas personagens, essas personas. Seu pai jovem, sua mãe jovem. E observa esses seres, como é que eles... O que eles faziam nessa cidade? Como se você estivesse vendo de cima, como se você visse uma maquete de uma cidade e visse essas pessoinhas andando por ali. Observa como elas se vestiam, se elas eram muito apressadas, se elas eram mais caseiras, o que eles gostavam de fazer. Observa esses seres. E observa o seu pai encontrando com a sua mãe. E observa esse lar que se forma com eles, se ele se formou um lar, porque às vezes, né, a gente vê pai e mãe que não casaram, que não juntaram, que não moraram juntos, mas observa então que lar que sua mãe estava grávida de você. E aí observa se você já tinha mais irmãos, mais velhos, como era esse ambiente, essas outras pessoas que já estavam ali. Se era um ambiente silencioso, se era um ambiente movimentado. Como era esse contexto que você escolheu chegar? Agora observa como se a sua mãe estivesse grávida de você e observa a sua mãe durante essa gravidez. Se ela é uma mulher que está tranquila, se ela é uma mulher que está ansiosa, se ela está preocupada, se ela teve desafios de saúde. Imagina, tá? Nada disso você precisa saber. Só imagina. Imagina isso. Imagina seu nascimento e a sua chegada nessa casa, nessa família, nesse lar. Observa se isso foi tranquilo, se isso foi fluido, se foi tenso, se foi triste. Observa quem mais circulava por esse ambiente. Tipo, talvez sua avó, sua mãe, uma vizinha, uma tia, um primo, ou um monte de criança, ou nenhuma criança. Como era esse ambiente de onde você nasceu, onde você chegou? E quem eram as pessoas que circulavam por ali? Observa isso. Agora imagina que você está vendo toda essa cena e ao mesmo tempo você sobe de novo lá naquela luz branca de tudo que é, e você vai chegar naquele bolão que é a sua alma, e você se pergunta a você mesmo, você fala, se eu tivesse escolhido vir para esse planeta, nesse tempo, nesse espaço, nessa família, criador, criadora de tudo que é, me deixa entender o que é que eu me dispus a fazer. Por que eu escolhi vir?
nesse planeta e o que é que eu me dispus a fazer nessa vida. Escuta o que vem pra você, sem julgar, sem brigar. E se vem algo que não é muito elevado, sobe mais alto e pergunta de novo. Não, eu quero saber da fonte criadora de tudo que é. Se eu tivesse vindo para esse planeta e eu pudesse me lembrar agora o que eu vim fazer, o que é que eu vim fazer aqui? E aí junta aquela primeira coisa que você recebeu no começo do trabalho com essa. Por exemplo, eu recebi que eu vim aqui encontrar nesse planeta, me encontrar com as pessoas. E agora eu recebi que eu vim aqui gather. Que gather é tipo reunir, agrupar as pessoas. É como se isso fosse uma partinha do meu propósito divino, né? Da minha função. É como se eu estivesse me lembrando uma partinha da minha função. Aí você pode se perguntar, então me mostra. Desculpa, criadora de tudo que é, me mostra como que eu tô fazendo isso nessa vida. No meu caso, encontrar e juntar, reunir, agrupar as pessoas. Como que eu faço isso na minha vida? E deixa você, de novo, olhar aquela maquete, como se você olhasse lá de cima, e você assistir em várias etapas da sua vida. Como é que você praticou isso? E talvez foi com algum desafio, com algum sofrimento, com alguma briga, mas como que você teria praticado essa proposta da sua alma, esse propósito da sua alma de estar aqui durante os anos da sua vida, neste contexto, se você tivesse escolhido esse contexto? Nessa casa, com essas pessoas, ou sem casa, ou com mais dinheiro ou com menos dinheiro. O que é que você teria... Como você estaria praticando isso, esse propósito seu? Assiste você. Deixa vir, tipo, subir a sua consciência como se fosse em memória, sabe? Desde que você é criança. Pequenos acontecimentos que talvez estão lá guardadinhos no seu subconsciente, que agora, se você se perguntar, você vai lembrar uma viagem que você fez, uma conversa com fulano, um trabalho que você trabalhou, um casamento que deu certo ou que não deu certo, né? E observa o que vem pra você. E observa, mesmo que você não entenda como que isso pode ter a ver com isso, com essa proposta, com esse propósito da tua alma, só deixa vir essas memórias. Você pode anotar no seu caderno, se você tem um caderno aí na sua frente. Depois você pode pensar sobre isso. Agora só recebe a informação. E aí você fala, criadora de tudo que é, eu sou grato por eu recriar situações na minha vida, por eu inventar maneiras de praticar esse propósito, essa maestria nessas virtudes. Pergunta para o Criador agora, Criadora de tudo que é, se na minha família, se eu tivesse escolhido exatamente esse pai e essa mãe, porque na minha família eles têm já a virtude, se tornaram mestres, meus antepassados se tornaram mestres em algumas virtudes, quais são as virtudes que eu já tenho? Pergunta para o Criadora de tudo que é, se você não está entendendo, você fala assim, Criadora de tudo que é, qual que é a virtude da minha mãe? O que eu admiro na minha mãe? O que minha mãe tem que eu acho que é admirável naquela mulher? E anota uma coisa para você que sua mãe tem. Por exemplo, minha mãe vem para mim que a minha mãe tem perseverança. E meu pai? O que meu pai tem? Me vem que ele tem foco. Então anota foco. E os meus avós, e os meus outros ancestrais, quais outras virtudes, criadora de tudo que é, tá no meu DNA, tá nessa linhagem que eu escolhi. E deixa vir, como se viesse, como se você estivesse pensando, talvez, mas como se viesse palavras na sua cabeça, ou sentimentos, ou sensações, e vai pegando o que tá vindo pra você. Pra mim tá vindo, por exemplo, escuta, tolerância, compaixão, assertividade, coragem,
perseverança que veio da minha mãe, foco que veio do meu pai, sabedoria na minha avó, gentileza. Veja as virtudes que tá vindo para você. E agora a gente vai falar Criador, Criadora de tudo que é comandado que eu sei como me reconhecer, sendo eu, o ser divino que sou, habitando esse corpo humano, nesse momento, aqui e agora, nesse presente, praticando todas essas virtudes, Criador, Criadora de tudo que é, com doçura, com leveza, sem sofrimento. É comandado que eu vou potencializar agora em 10 vezes todas essas virtudes que os meus ancestrais já trabalharam, como se eu pudesse puxar as virtudes que eles já trabalharam para mim, ativando elas no meu corpo. E que eu sei como ser um mestre, praticar essas virtudes diariamente, sem precisar me colocar em enrascada, em desafio. Eu já sei como me reconhecer sendo eu, quem eu sou, meu ser divino, minha alma, minha consciência expandida, sendo eu quem eu sou. Repete seu nome, sendo Jade, ser humana, brasileira, 37 anos, mãe de Nala, com esses novos programas. E só imagina que aquela luz branca, branca de tudo que é, vem passando pelo seu corpo, como se estivesse realmente ativando essas virtudes de todos os seus ancestrais, essas suas virtudes, como se estivesse acomodando dentro de você, no sentido de harmonizar dentro de você e alinhar dentro de você o seu propósito, a sua missão, isso que a sua alma intentou, né? Colocou como intento, como puro intento, como vontade, desejo genuíno da sua alma, quando você escolheu vir para cá. E aí você diz, sou grata, Criador, Criadora de tudo que é. Mesmo que você esteja terminando essa meditação e fala, nossa, não tenho nenhuma ideia como eu vou fazer isso. Todos os caminhos se abrem para você. Vocês gostariam de saber qual é a sensação de quando você está alinhado com a sua verdade, todos os caminhos se abrem para vocês? Vou enviar alguns downloads, tá? Se você quiser receber de sim, não precisa escrever sim no computador, não. Você gostaria de saber qual é a sensação de poder se lembrar do seu propósito, exercitar o seu propósito e as suas virtudes sem precisar criar desafios mirabolantes? Você gostaria de saber qual é a sensação de viver essa sua plenitude, de viver a sua potência aqui e agora, sem precisar de dor, de sofrimento, de medo? Você gostaria de saber que você já vive sem dor, sem sofrimento e sem medo excessivo? Você gostaria de saber qual é a sensação de estar aprendendo, de estar no terceiro plano da existência, de fazer parte desse planeta Terra, de fazer parte da sua linhagem, sem precisar criar sofrimento e desafio para sua vida? Eu tô mandando esses downloads, gente. Se você quer receber, você diz sim, eu tô deixando eles disponíveis no Tudo Que É. Agora tá entrando para um monte de gente. Criador, Criadora de tudo que é comandado a enviar pra gente, para todos nós, quem disser sim, Criador, qual é a sensação de já estar alinhado com o nosso ser divino? Qual é a sensação de poder viver todas as situações, os convites do planeta Terra, da humanidade, da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, alinhado com o nosso propósito, com a nossa espiritualidade, com a nossa divindade que nos habita? Que a gente já sabe como fazer isso, quando fazer isso, a gente já faz isso agora. Ótimo, família. Inspira profundo. Expira, relaxa o corpo. Imagina que a gente vai voltar daquela luz branca, branca de tudo que é. A gente vem voltando por dentro da galáxia, sistema solar, chegando no planeta Terra. A gente já passou a camada dourada, a gente já passou a camada de gelatina e a camada dourada, e a gente está voltando agora para o seu bairro, para dentro da sua casa, para dentro do seu coração.
E com isso vem uma nuvem de amor que vai tocando na sua pele, entrando pelos seus poros, se espalhando pela corrente sanguínea, decantando para a terra qualquer resíduo, toxina ou impureza que pode ter sido liberado com o trabalho que a gente fez hoje. Isso vai sendo limpo, completo, cancelado e resolvido, banhado de amor e volta para você na velocidade da luz. Retorna até o centro do seu coração, até o topo da sua cabeça, até o centro do seu coração e expande de novo até essa luz branca de tudo que é. E abre os olhos. Inspira profundo. Respira, relaxa. Gente, família, bom dia. Vocês vão continuar ainda desdobrando, talvez acessando um pouquinho de memórias com tudo isso que a gente fez. Aru, que bom que você tá aqui. Grato pela tua presença. Acabou a live, queria falar mais um pouco com vocês. A Nala acabou aqui, a pintura dela, bem na hora. Maravilhosa, Nala, que linda, filha. Nossa, que linda, meu amor. Uau, coloca pra secar. Grata, família. Eu agradeço muito a presença de vocês. Cuidem-se bem, a gente se vê amanhã às 9 da manhã. Quem quiser informações sobre qualquer uma das coisas que eu falei com vocês, manda direct, tá? Que daqui a pouco eu passo lá para responder.